Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está alegre, diga glória. Glória a Deus. Quem está triste, diga aleluia. Meu Deus. Meus irmãos, é um prazer retornar a esta casa novamente. Que Deus abençoe. Estou alegre por estar aqui esta tarde, cultuando a Deus juntamente com os irmãos. Foi um milagre de Deus chegarmos aqui hoje. Não fora fácil. Aconteceu alguns problemas, mas Deus nos honrou e nos trouxe aqui. Estou extremamente cansado. Esta noite nós dormimos na rodoviária devido a um probleminha. O pastor não foi buscar a gente, mas nós damos glória a Deus por isto. E Deus nos ajudou. Como se diz, o nosso corpo está fraco, mas o Espírito está forte para adorar ao Senhor. Os que possuem a sua Bíblia, por gentileza, livro de Lucas, capítulo de número 7 e versículo de número 14. Antes de lermos, vira para a pessoa mais bonita que está do seu lado e fala assim para ele assim: foi bom você ter vindo aqui nesta tarde. Fala assim: Jesus vai falar contigo aqui hoje. Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Cal. Deus abençoe a sua esposa, todos os obreiros que congregam, que cultuam aqui. Esta é uma casa de adoração. Não poderia deixar de pisar nessa terra de São Paulo e não passar por aqui. Quero agradecer a irmã Maísa. Deus abençoe. Foi o canal para que nós possamos estar aqui nesta tarde. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo de número 14, está escrito assim: e chegando-se, tocou o esquife. Tocou o quê? Esquife. E os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E todos se apoderou o temor, e glorificavam a quem? A Deus. Dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E você pode sentar dando glória a Deus esta noite. Por mais uma vez, vira para a pessoa e diga assim para ele assim: não é proibido dar glória a Deus aqui hoje. Fala assim: você vai fazer o teu culto aqui nesta tarde. Meus amados irmãos, estamos diante de um texto reconhecível da Bíblia. O texto que ora lemos, ele retrata-se de mais um dos milagres que Jesus havia feito. A Bíblia diz que nesta ocasião, Jesus ele estava em uma cidade chamada Cafarnaum. A história da Bíblia dirá que Cafarnaum ela fora conhecida devido a Jesus ele habitar dentro dela. E a Bíblia diz que neste lugar era um lugar que Jesus ele se recompunha as suas forças. Ou seja, Jesus ele saía para pregar nas redondezas e sempre retornava para Cafarnaum para ter um período de particular com Deus, oração. E isso acontecia todas as vezes que Jesus ele se retirava para alguma aldeia. E a Bíblia diz que nesta ocasião Jesus ele havia acabado de curar um escravo do centurião. E a Bíblia diz que quando Jesus ele cura este escravo,
O historiador disse que Jesus, ele chega a seus discípulos, olham para eles, faz uma reunião e diz: olha, nós temos que ir a uma cidade, deixaremos a Cafarnaum e iremos para Naim, pois naquele lugar tem um grande milagre para ser feito. Agora me entenda, por favor, eu fico bastante preocupado, eu fico estacionado quando eu olho para a Bíblia e vejo os 4 evangelhos de Jesus, quando Jesus, por cada um deles, chama os seus 12 discípulos. Eu fico a pensar como é que Jesus, ele chama 12 pessoas desclassificadas. A história diz que os 12 discípulos de Jesus, todos eles apresentavam um mau currículo, todos eles eram pessoas que não deveriam e não teriam a honra de estar perto de Jesus, de andar com Jesus e de ver os milagres que Jesus fazia. A Bíblia diz que o primeiro por fim, nós vamos encontrar escrito que quando Jesus, ele passa na corregedoria, chama um homem chamado Levi, que deu seu nome de Mateus. Por que é que Jesus, ele chama a Levi? A Bíblia diz que Levi, ele era simplesmente um homem popular da cidade, e este era um cobrador de imposto. Por que é que Jesus, ele chama uma pessoa cobradora de imposto? Levi, por sua vez, ele cobrava os impostos, entrava dentro das casas, salteava, não queria saber se a família tinha o que comer ou se ela não tinha. Ela queria o dinheiro e era um homem muito rico na cidade. Agora entenda, meus irmãos, como é que Jesus chama uma pessoa brava igual Pedro. A Bíblia diz que Pedro não poderia se levantar uma voz, Pedro já arrancava a espada e saía e partia para a peleja. Se você me perguntasse esta noite, eu lhe responderia: como é que Jesus, ele teve coragem de chamar o irmão Cleberson para pregar? Como é que Jesus, ele teve coragem de chamar a sua pessoa para estar aqui esta noite? Poderíamos aqui apresentar alguns currículos do nosso caráter perante Deus. Poderíamos aqui esta tarde apresentar o nosso currículo diante do Senhor, e Deus com certeza nos olharia de dentro para fora, de fora para dentro, e com certeza nos julgaria segundo a nossa retidão e a nossa justiça. Com certeza, irmãos, esta tarde seria uma tarde memorável, que Deus julgaria a toda esta igreja. Com certeza, se Jesus estivesse aqui hoje na posição de juiz, que no caso não está em si como advogado, ele diria: olha, tu é pecador, tu é pecadora, tu é aquele que fez aquilo alguns segundos atrás. Como é que Jesus chama pessoas hoje em dia, irmãos, que não têm o caráter de estar perante o Senhor? Mas Deus, ele é amor, ele é justiça, Deus é benigno, Deus é bondoso, é gracioso, e por isso que estamos aqui. Agora veja bem, como é que Jesus chama 12 discípulos para estar do lado dele. Quando Jesus, ele chegou para os seus 12 e disse: vamos para Naim, um por um. Começou um a olhar para o outro e dizer: Naim, o que é que vamos fazer lá em Naim? Naim é uma aldeia pequena, Naim não tem graciosidade nela. Como é que chegaremos a Naim? Para se ter uma ideia, da Cafarnaum até a cidade de Naim media cerca de 30 quilômetros. Porém, a Bíblia dirá, irmãos historiadores, disseram que quando, ou seja, para chegar até Naim, Jesus teria que enfrentar alguns obstáculos. Jesus teria que enfrentar algumas dificuldades. A primeira dificuldade que Jesus enfrentaria para chegar até Naim era a dificuldade do caminho. Segundo a Bíblia, nós vamos encontrar no mapa geográfico que para chegar até Naim
teria que Jesus caminhar entre muitas curvas. Eu fiquei espantado esses dias quando eu fui pregar no estado do Espírito Santo em uma cidade chamada Muniz Freire. Eu fiquei com medo. O motorista, ele andava a 60 quilômetros e as curvas eram intensas, era curva fechada, e ele fazia aquela curva. Eu falei: Jesus, é agora que eu vou para o céu, receba o meu Espírito. Agora entenda, meu irmão, Jesus teria que enfrentar essa dificuldade. Jesus teria que caminhar entre curvas tortuosas para chegar até aí, para não acabar. A Bíblia diz que a curvas ou a estrada, ela tinha grandes montanhas, ela tinha grandes pedras rochosas, e essas pedras, ela poderia se deslizar e cair por cima de Jesus. Mas agora entenda, Jesus, ele nunca andou só. Irmão Cleberson andava com 12 discípulos, não. Jesus nunca andou só com 12 discípulos. A fama de Jesus era tamanha dentro de Jerusalém, dentro da Galileia, dentro de Gadara, ou que seja qualquer cidade, aonde Jesus passava, multidões o acompanhavam. Aonde Jesus passava, pessoas se ater com Jesus. Era aleijado que andava e começava a servir Jesus. Eram as prostitutas que eram libertas, começavam a seguir Jesus. Eram os drogados que também eram libertos, começavam a seguir Jesus. Era pessoa de classe alta, de classe média, que começava a seguir Jesus. E estes faziam grandes barulhos. Agora entenda-me, por favor, esta tarde. A multidão que acompanhava Jesus de Nazaré não era qualquer multidão, não. A multidão que acompanhava Jesus não era uma multidão de político que anda pela cidade, também não. A multidão que acompanhava Jesus não era uma multidão monótona, triste, enfadonhada, não era, não. Esta multidão era diferente. A multidão que acompanhava Jesus nas suas feitas, eles tinham um problema. Eles não gostavam de ficar de boca fechada, eles não gostavam de ficar de língua travada, não. Quando Jesus caminhava na frente, os discípulos iam junto e a multidão acompanhava. Quando a multidão acompanhava Jesus, uns diziam glória, outros diziam aleluia, outros diziam bendito ele, outros diziam adorado ele, outros diziam. Agora deixa eu dizer uma coisa, se tem uma coisa que faz Jesus e trono de Deus descer na terra, é chamada de adoração. Eu vou provar para você na Bíblia. Certa vez um grande profeta se levantou no Antigo Testamento e ele mesmo profetizou, e foi um dos que mais profetizou acerca de Cristo Jesus, chamado como profeta messiânico, Isaías, no capítulo de número 6 e versículo de número 1. Isaías expressa dizendo: no ano em que morreu Queirosias, eu, o Senhor, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o teu cetro enchia todo o templo. Agora entenda, irmão, se eu perguntasse para você esta noite, qual foi o dia que tu leu na Bíblia, que viu que Jesus olhou para cima, eu olharia para você: irmão, tu está mentindo, porque acima de Deus não há ninguém. Acima dele é só ele. Ele é poderoso, glorioso, majestoso. Mas se eu leio a Bíblia, eu encontrei uma coisa interessante ao se ler. Quando eu olhei a Bíblia, Isaías profetizando no capítulo de número 6, Isaías vai profetizar o ano em que morreu Queirosias. Ele teve uma visão, e na visão que ele teve, ele não só viu o Senhor, não, ele também viu o anjo. E esses anjos tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, e com 2 ele cobria os pés, e com 2 eles voavam. Agora interessante é que esses anjos, essa classe de anjos de adoradores, eles voavam com
como? Sabe como? Por cima do trono de Deus. Agora certo é, irmão, que quando eles voavam por cima do trono, Deus, o seu trono, teria que olhar para cima. Por que ele teria que olhar para cima? Porque os anjos voavam por cima do trono e diziam santo, e diziam santo, e diziam santo, conforme que o portais, os umbrais da porta, elas tremiam por devido à grande adoração. Foi a única vez que eu vi que o trono de Deus estava embaixo e ele olhava para cima para ouvir a adoração. Eu quero dizer uma coisa para você esta noite: a única coisa que motiva milagre aqui é a adoração a Deus, é louvor a Deus, é magnificação a Ele. Conforme você adora, o trono abaixa. Conforme você adora aqui essa noite, o trono se move, o milagre acontece. Se eu fosse você, eu adorava. Se eu fosse você, eu adorava. Se eu fosse você, eu abria a boca esta noite. Se você veio aqui para receber milagre, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Se você quer sair daqui alegre, saboreando, tu vai adorar. Qual é a multidão que você está? A multidão não é monótona, a multidão não é triste, a multidão não é cruzada, a multidão diz glória a Ele, glória a Ele, glória a Ele. Joga a mão para cima assim, joga a mão para cima assim, joga, joga, alamantaraia, joga a mão. Eu estou sentindo a graça. Jesus vai renovar crente aqui hoje. Jesus vai renovar vidas aqui hoje. Jesus veio aqui para ouvir a tua adoração. Jesus chegou aqui hoje para fazer milagre na tua casa. E o que eu preciso fazer, pregador, é só adorar, é só adorar, é só adorar. Conforme você adora, o inferno estremece. Conforme você adora, o diabo sai correndo. Conforme você adora, Satanás vai bater na igreja tirada. Agora eu quero ouvir o teu glória, eu quero ouvir o teu glória, eu quero ouvir o teu glória. Vai ficar quieto ou vai adorar? 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 Adore, adore, Jesus está aqui esta noite, esta tarde. Jesus está aqui esta tarde. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Quando Jesus chamou os 12 já chegaram e disseram: mestre, como é que vamos? Jesus não estava importando a distância, o quilômetro, o comprimento ou o perigo. Porque por causa de um crente, Jesus enfrenta tudo. Eu creio, Deus. Por causa de um crente adorador, Jesus topa qualquer coisa. E tem uma coisa: eu nunca vi ele perder guerra. Tu já viu? Tu já viu Jesus perder guerra? Eu nunca vi. Quando ele entra para guerrear. Quando ele entra para vencer. Quando ele entra para quebrar tudo com o inferno. Eu estou vendo Deus entrando aqui esta noite. Oh, meu Deus do céu. Tem gente que não acredita que Deus vai fazer milagre aqui hoje. Eu saí hoje lá de Indaiatuba. Eu parei, sentei na rodoviária, disse: Senhor, eu vou lá, mas tem uma coisa: eu não vou somente para pregar, eu vou para adorar. Eu vou lá para adorar com o espírito quebrantado. Eu vou porque eu creio no milagre, eu preciso do milagre. Agora, irmão, entenda: quando Jesus ele decidiu ir para Naim, a Bíblia diz que quando Jesus ele vai para Naim, dentro de Naim estava acontecendo
alguma coisa diferente, um barulho diferente, uma multidão diferente. Não era barulho de alegria, não era barulho de vozes e júbilo, não, era barulho de tristeza. Uma mulher que havia sido casada, esta jazia viúva e tinha enterrado teu esposo. Tu vai na glória hoje, crente, e a Bíblia diz que agora o teu filho também havia morrido. Agora entenda-me, quando o filho dela morreu, a esperança se vai, a fé também se vai. E era natural naquela época, pastor Cal, toda a família, ou a mãe, ou o pai, ou o filho que seja, quando a mãe ou quando um ente querido morria, ele chegava até o devido local, contratava pessoas para chorar. É verdade, contratava pessoa para chorar no culto fúnebre. Agora deixa eu lhe fazer entender uma coisa aqui esta noite. Eu vou desmascarar uma grande verdade dos nossos dias atuais, e você vai concordar comigo. Isso não é coisa da minha mente, isso é coisa da Bíblia, e você vai me concordar com o que vou dizer. Existe hoje em dia pessoas que foram contratadas. Escuta isso, olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ele ainda está vivo. Tem pessoa que foi contratada pelo diabo. Fala para ele, fala para ele. Fala para ele, foi contratada pelo diabo. Para quê? Para chorar do teu lado. É verdade, irmão, é verdade, pastor Cal. Pessoas que estão do seu lado, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, ele chora com você. Oh meu Deus, é muita hipocrisia, é muito fariseísmo na igreja. É verdade, não é? Deixa eu falar, é no Brasil inteiro, irmão. Em todo lugar é Cuiabá, Espírito Santo, Brasília. Aonde eu tenho passado, eu tenho visto cada figura que só Jesus na causa. É ator, é atriz de primeira linha. Ele sabe fazer o papel muito bem. Ele chora, derrama lágrima, bate no seu ombro e chora com você, diz: oi, coitadinho, meu filho, eu estou orando por você, danada. Está soltando fogos e dizendo: é bem feito, é bem feito. Eu sabia que ele não tinha capacidade, eu sabia que ela não tinha capacidade. O projeto estava só no coração. Ainda teve a coragem de falar que foi Deus, que foi quem revelou. É assassino, templo na igreja, matador do sonho. Ah, irmão Jesus, uma certa ocasião revelou para João na ilha de Patmos: ficarão de fora os homicidas. Ah, mas não era, Jesus não estava dizendo homicida que mata, não. Jesus estava dizendo homicida espiritual. Quem é que não sabe que matar vai para o inferno? Quem é que não sabe que matar é pecado? Mas Jesus falaria para que alguns não entenderiam, e só entende quem é no Espírito. Agora, quando Jesus disse: ficarão de fora o assassino, ele falou: ficarão de fora crente fofoqueiro, linguarudo, que não tem o que fazer, está caluniando a igreja, está caluniando o pastor, está caluniando a irmãzinha do ciclo de oração. Tu está com inveja porque você não tem a mesma capacidade. Voltado com inveja, sabe por quê? Porque tu não tem a mesma unção, não tem joelho no chão, não tem Bíblia, e a única coisa que você quer fazer é parar aquele que tem capacidade. Eu vou lançar uma palavra profética, e eu só profetizo para aquele que é gostar. Eu vou dizer que aqui esta noite, esse espírito de falsidade, essa máscara vai cair na cara dessa pessoa. Jesus vai colocar espírito de falsidade por terra aqui hoje. Ele vai. Quem acredita que ele vai? Quem acredita que ele vai? Quem acredita? Tem gente que está do seu lado, mas não é teu amigo, não. Tem gente que está do seu lado, mas não é teu amigo, não. Ele quer ver a tua destruição, a tua derrota. Eu vou profetizar toda ferramenta. Eu disse toda ferramenta preparada
vida. Não vai prosperar. Toda ferramenta preparada contra essa igreja não vai prosperar. Toda ferramenta preparada contra o teu casamento não vai prosperar. Toda ferramenta preparada contra a tua família não vai prosperar. Toda ferramenta preparada contra o teu ministério não vai prosperar. Não vai prosperar. Aleluia a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora escuta, irmãos. Quando Jesus ele chegou lá, ou seja, quando aquela mulher estava prestes a enterrar, presta atenção, a cidade tinha uma entrada. Eu disse quantas entradas? Uma entrada. A mesma que entrava era a mesma que saía. No portão da cidade era usado, sabe para quê? Para julgar. Os juízes chegavam na porta e eles julgavam aqueles que tinham pecado, culpa. Eles julgavam na porta da cidade. Agora, quando a mulher estava dentro da cidade, eu disse, ela estava dentro da cidade. A Bíblia diz que a multidão ela já havia contratado choradeira. Ela já havia contratado choradeiro. Era uma tristeza só, era cinza pura aquele dia. Não tinha alegria, não tinha nada. Era só tristeza. É assim que tem a vida de muito crente. É só tristeza, é só prova. Ai, não teve uma época que misericórdia. Era só Jesus na causa, lá em Cuiabá. Casinha de barro, meu Deus. A casa parecia daquela que não, pastor Carlos. Sabe que nós comia? Não era nem osso de galinha, era o osso. Quando tinha, sabe com que a minha mãe ligava a panela? Sabe aquela lixeira? Ela pegava e começava a ligar a panela. Mas peraí, pregador, que é isso? Irmão, em casa não tinha bujão, não tinha fogão, era na lenha. A prova era tamanha, para não acabar, para ficar tudo triste, os filhos tudo desviado. Oh, Jesus, era uma prova terrível. Foi a pior época da minha vida. Eu chorava, eu dizia, Deus, para que é que tu me chamou? Para que é que o Senhor me escolheu? Eu prefiro morrer do que viver assim, viu? O povo da igreja olhava para nós e desprezava, olhava para a gente e dizia, é só mais um. A minha mãe estava tão magrinha, irmão, que não comia mais. Sabe que o povo olhava e dizia, está com AIDS, está doente, pegou câncer, é pecado. Deus está tratando com ela. Ela não era Deus trabalhando em nossas vidas. Aleluia, Deus. Porque se você não passar na larinha, tu não tem futuro para brincar na frente. Se você não passar a prova hoje, como é que tu vai dizer o que você passou? Como é que você vai falar para os seus filhos? Como é que você vai chegar na igreja e dizer, irmão, Deus me deu vitória? Vai passando pela prova aí, vai dando glória, vai dando glória. Daqui a pouquinho Jesus toca. Daqui a pouquinho Jesus muda o cativeiro. Sabe o que era eu ouço hoje em dia? Eu sabia que ele era vitorioso, sabia nada. Tu me criticava, tu me julgava, tu falava que eu não valia nada, não é? Agora vem com conversinha que Deus estava no negócio. É espírito de falsidade, é espírito de falsidade. Tem muita gente aqui hoje, ai meu Deus do céu, vai dar problema. Vai dar problema o que eu vou dizer aqui. Eu vim aqui com o propósito de destruir a cara do diabo. Eu vim aqui com o propósito de mostrar para ele que eu não vim aqui brincar e pregar. Eu vim aqui profetizar a palavra de Deus. Vai dar problema, vai ter gente aqui hoje que vai ter crente que quando te viu lá na prova, ele vai querer bater no teu ombro e dizer, eu sabia que Deus iria mudar meu cativeiro, sabia nada. Tu criticava, tu julgava, mas agora vai ter que aplaudir, vai ter que ver, vai ter até que comer na mesa. Oh, aleluia! Oh, meu Deus do céu, eu vou dar 15
15 dias, eu vou dar 15 dias para Deus começar a fazer milagre aqui nessa igreja. Oh, aleluia, Deus está me mandando profetizar, viu? É 15 dias e Deus te dá um sinal, uma resposta. É 15 dias e Deus tira do cativeiro. É 15 dias e Deus vai mostrar que Ele é Deus. Eu vou vendo Deus aqui hoje. Eu vou vendo Deus aqui hoje. Aleluia, aleluia. Alamantar, acandaraia. Eu vou vendo Deus aqui hoje, assinando o papel. Eu vou vendo Deus aqui hoje, pastor Carlos. Não é invenção de mente. Eu vim aqui e vejo Deus, Ele assinando o papel e dizendo: é vitorioso, é vitoriosa. A vitória é sua, a vitória é sua, a vitória é sua, a vitória é sua. Me mande recado na rede social, viu? Porque eu vou bem crente e dizer: Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Aleluia, Deus. Deus, eu estou sentindo uma Obrigada, glória aqui. Jesus. Louvado seja o teu Eu estou nome, sentindo uma Deus. graça de Deus aqui. Aleluia, Jesus. Oh, meu Glória Deus a do céu. Deus. Agora entendo, eu quero Santo é o encerrar. teu nome, Jesus. A Bíblia diz que quando aquela mulher estava dentro da cidade, ela estava prestes para enterrar quem? O seu filho. E a Bíblia diz que Jesus estava vindo ao encontro daquela mulher. Quando Jesus estava vindo pelo caminho, existia um decreto dentro da cidade. Se você pegar a história e você vê, na Bíblia não vai ter, mas se você pegar a história, começar a estudar, você vai saber que o prefeito da cidade, o prefeito governante, reuniu todos os políticos e disse: olha, na minha cidade eu não aceito tristeza, viu? Na minha cidade eu não aceito pessoas chorar aqui dentro. Como é, irmão Kleber? Isso é verdade. Ele não deixou construir o cemitério dentro da cidade, não era para fora. Lugar de tristeza era para fora. Sabe por quê? Porque a cidade nem significava bela, graciosa, bondosa, gloriosa. Agora, quando ele disse que o cemitério ficaria para fora, construíram. E tem mais, os governos daquela época, sabe com que ele se alimentava? Da tristeza dos outros. Vira na pessoa que está do seu lado: tem gente que se alimenta da tua tristeza. Fala para ele, fala para ela: oh, aleluia. Tem gente que se alimenta da tua tristeza. Fala para ele: vai passar fome aqui hoje. Vai passar fome aqui hoje. Vai ter que procurar outro emprego. Vai ter que procurar outro emprego. O emprego está falido. Quando Jesus ia chegando, pastor Carlos, Jesus ele para. E quando Jesus para, os discípulos perguntam: mestre, por que é que tu parou? O que foi que aconteceu? Jesus parou antes de cruzar o portão. Enquanto Jesus para, ele olha para frente, ou para dentro do cemitério. Quando ele olhou para dentro do cemitério, quem é que estava lá? O governo fazendo o quê? Cavando cova. Parece que eu vejo o governo olhando para o olho, dizendo: olha, meu filho, vamos caprichar na cova. Cava, cava bem, vai. Estreita bem, bem quadradinha, bem bonitinha. Bem bonitinha, cava bem, acerta bem essa cova, porque hoje nós vamos enterrar o filho dela. Já enterramos o marido, amanhã enterramos o tio, amanhã enterramos todo o parente. Está dando lucro esse negócio. O diabo chegou para a tua vida e está dizendo: está dando lucro. Eu estou conseguindo fazer ele parar. Eu estou conseguindo fazer ele parar. Eu estou conseguindo deixar a tristeza. Ai, meu Deus do céu. Parece que eu vejo o crente aqui doidinho na cabeça, irmão, falando com o Senhor, dizendo: mestre, o que é que eu vou fazer? É tanta luta, é tanta tristeza. É o diabo me deixando doido, irmão. É o diabo caprichando na cova. É o diabo dizendo: vai, cava bem, cava um pouquinho mais fundo, porque o negócio está dando lucro, o negócio está dando certo, ela está caindo, vai morrer. Agora entenda, quando Jesus parou, olhou para o cemitério e olha para o governo cavando, Jesus no seu pensamento, ele olha para o governo dizendo: meu filho, esta geração está falida,
Tu vai ter que procurar outro emprego. Tu vai passar fome, viu? Se não procurar outro emprego, porque é porque você não vai enterrar ninguém aí nessa cova. Tu não vai enterrar filho de ninguém. Tu não vai enterrar o garoto, não vai. Tu não vai enterrar. Eu não vejo Jesus descendo aqui hoje. Eu não vejo Jesus olhando para o diabo. Eu não vejo Jesus pegando Maria Padilha, Zé Pilintra. Eu não vejo Jesus pegando minha seja o capeta, pega a rua, pelos cabelos aqui hoje. Eu não vendo Jesus pegando pelo cabelo e dizendo: olha aqui, escuta aqui uma coisa. Tu está fazendo cova, é para você mesmo. Tu não vai enterrar futuro de ninguém nessa cova. Tu não vai enterrar projeto de ninguém nessa cova. Tu não vai enterrar a família de ninguém nessa cova. Tu não vai enterrar a filha de ninguém, não vai. Jesus está dizendo: o teu projeto vai ressuscitar esta noite. O teu projeto vai ressuscitar esta tarde. A tua família está na mão de Deus. O teu esposo está na mão de Deus. O teu filho está na mão de Deus. A tua empresa está na mão. Pregador, eu não tenho empresa. Já recebe a profecia. Já recebe a profecia. Já recebe a profecia. Quem que quer crente, ele se liga quando Deus está falando. Quem quer crente, ele abraça a vitória. Ele disse, ele fala assim: eu não tenho empresa, mas eu vou ter. Eu não tenho projeto, mas eu vou ter. Eu não tenho faculdade, mas eu vou ter. Eu não tenho ministério, mas eu vou ter. Então pega essa noite, pega essa noite, pega. Se você acredita, pega. Se você acredita, pega. Se você acredita, pega. Se você acredita, pega. Satanás vai passar mal aqui agora. Satanás vai passar mal aqui agora. Alamandaraba, cachuricandaraia. Alamandaraba, cachurabacandaraia. Eu estou vendo Deus aqui hoje, olhando para Deus e dizendo: eu estou vendo. Se coloque de pé adorando, se coloque de pé adorando. Se coloque de pé adorando, se coloque de pé adorando. Se coloque de pé adorando, se coloque de pé adorando. Vem comigo no glória, vem comigo no glória, vem comigo no glória. Quanto maior glória você dá, maior é a tua vitória. Quanto mais glória você dá, mais vitória desce. Quanto mais glória você dá, mais Jesus distribui essa noite. Eu preciso de alguém para louvar. Eu preciso de alguém para louvar. Já estou encerrando. Já estou encerrando. Eu já estou encerrando. Eu já estou encerrando. Eu já estou encerrando. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem cá, jovem, vem cá você. Chama essa jovem, você, vem cá para mim, vem cá. Aleluia, aleluia. Adore, irmão, adore, vai. Adore, pega na mão da pessoa que está do seu lado. Pega na mão dele, cadê a pessoa para louvar ao Senhor? Aquele hino que faz o diabo ficar doido lá no inferno. Aquele hino que faz o céu se abrir na igreja. Oh, aleluia. Vai ter arrebatamento de incentivos aqui hoje. Vai ter arrebatamento de incentivo aqui hoje. Vai ter. Eu quero convidar os enfermos aqui hoje. Eu estou sentindo uma unção de cura. Tem alguém que está enfermo, vem para frente. Tem alguém que está enfermo, vem para frente. Tem alguém que está enfermo, vem para frente. Agora entenda. Quando Jesus chegou, o escriba estava prestes a sair da cidade. Mas Jesus quando ele chegou, a mãe estava perto do esquife, do caixão. Sabe o que Jesus fez? Jesus não tocou no defunto. Não, irmão, Jesus não tocou no defunto. Jesus, ele tocou no que, igreja? Ele tocou no que? No esquife. Fala com Jesus tocou no... Jesus tocou no... Sabe por quê? Sabe por que Jesus tocou no esquife? Sabe por quê? Para encerrar, eu tenho 5 minutos. Quando Jesus ele olhou para o esquife e falou assim: não vou tocar no defunto. Seria muito fácil, escuta isso. Segura só um pouquinho.
Seria muito fácil Jesus chegar aqui hoje e tocar na tua vida. É muito fácil. Tu sairia vitorioso, glorioso. O problema é que o seu Deus não é Deus pequeno, é Deus grande. O problema é o que Ele faz. Todos têm que saber, a cidade, o bairro, não importa, tem que descobrir o que Deus fez, para que o nome dela seja glorificado. Agora, quando Jesus, ele olha, ele não tocou no defunto, ele tocou no esquife. Sabe por quê? Quando Jesus pegou no esquife, ele disse: se eu tocar no defunto, é só ele que vai receber o milagre. Mas se eu tocar no esquife, eu alcanço o Pai, eu alcanço a mãe, eu alcanço o tio. Glória a Deus, sabe o que Deus está dizendo aqui hoje? Sabe o que Deus está dizendo aqui hoje? Sabe o que Deus está dizendo aqui hoje? Se Ele tocar só na tua vida, só o pastor sabe do teu milagre, só a pastora vai saber do teu milagre, só a igreja. Mas o problema é que Deus, Ele não é Deus assim. Deus vai tocar na tua e no teu problema. Sabe por quê? Porque quando Ele tocar no teu problema, a igreja vai saber o que Ele fez, o bairro vai saber o que Ele fez, a cidade vai saber o que Ele fez, o estado vai saber o que Ele fez, o mundo vai saber o que Ele fez. É grande, é grande. O que Deus tem na tua vida é grande. Eu disse que é grande. Não vai ser só o pastor, não vai ser só a igreja, vai ser todos. Eu disse todos vão mergulhar e dizer: só Deus é o Senhor, só Deus é o seguratório. Se você acredita que só Deus é o seguratório, adore, adore, adore. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero só profetizar para quem é pentecostal aqui hoje, para quem veio aqui adorar, para quem veio aqui para conhecer, para quem veio aqui glorificar. Vai cair uma unção até agora, vai cair uma unção até agora, vai cair uma unção até agora. Eu quero te convidar essa noite para tu sair da frieza, para tu pisar na praça. Saia, saia. Como é que tu aguenta? Como é que tu aguenta chegar aqui e sair da mesma forma? Como é que você aguenta, hein? Chegar na igreja e sair da mesma forma que chegou. Se eu fosse você, eu saía de frente. Se eu fosse você, eu tocava no mestre. Se eu fosse você, eu tocava nele. Eu tocava nele. Pregador não precisa de gritar, não. Não precisa. Deixa eu dizer uma coisa. Aqui não é cemitério. Aqui não tem nenhum sepulcro. Aqui não é culto fúnebre. Aqui é culto de crente que tem pouca e adora. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ai, irmã Maísa, vem cá, irmã Maísa, vem cá, esta noite Deus vai te usar.